Olá pessoal, boa tarde. Bem, eu estou aqui hoje para fazer a apresentação da nova versão da boleta Delta, a versão 1.95, que no dia de hoje está sendo liberada apenas para os usuários da comunidade Delta Trader no Facebook. Tá? Então, eu já queria de início logo convidar todos vocês para participar da comunidade da Delta Trader no Facebook. Tá? Então, tem o endereço aqui, e a gente vai deixar disponibilizado para vocês depois no vídeo aqui do YouTube. Ok, pessoal? Então é aqui nessa comunidade onde a gente posta as versões mais recentes de todos os lançamentos da Delta Trader e onde a gente comunica novidades, libera versões beta para os usuários da comunidade, né, antes mesmo do lançamento oficial dessas versões que vão sendo liberadas pela Delta Trader, ok? Bem, então hoje eu estou fazendo esse vídeo justamente por conta da nova versão da boleta Delta, versão 1.95, tá? Como vocês podem ver aqui, liberado no dia 23 de fevereiro de 2016. Bem, pessoal, essa versão ela resume uma série de demandas dos usuários da boleta e a gente acredita que a gente conseguiu aí nessa atual versão cumprir praticamente com todas as solicitações dos usuários da boleta, né? Bem, uma demanda recorrente dos usuários era com relação, eu vou começar aqui a elencar a lista de novidades, né? Era com relação aos objetos na tela. A gente confessa que a gente não imaginava que tantas pessoas utilizavam objetos na tela, né? Mas toda vez que você desenhava algum objeto na tela, esse objeto ele se sobrepunha à boleta e às vezes atrapalhava a visualização da própria boleta. Então o que a gente fez nessa versão foi basicamente automatizar o reconhecimento de novos objetos pela boleta, de forma que a boleta ela se sobreponha automaticamente a esses objetos, ok? Então aqui, se você quiser colocar uma linha horizontal, tá vendo? Então você vai colocar, a boleta reconhece aquela linha e se sobrepõe ao objeto, né? Ou uma linha, uma linha horizontal, aquela linha vertical essa. Então a boleta ela identifica o objeto e ela se sobrepõe ao mesmo, tá? Seja qualquer objeto, a boleta ela está lá em primeiro plano. Então a própria boleta ela identifica o objeto, fica em primeiro plano e a grande novidade é que se você fecha a boleta, ela não remove mais aqueles objetos como estava sendo feito, né, como estava acontecendo nas últimas versões da boleta. Tá? Então era uma reclamação dos usuários, a gente resolveu atender, então hoje a boleta ela se sobrepõe automaticamente aos objetos e não os remove. Tá? Essa era a primeira solicitação. Uma outra solicitação dos usuários era com relação às operações, né, na tela, aquelas setinhas de compra e venda que antes elas eram apagadas pela boleta de forma automática e hoje você consegue aqui nos parâmetros da boleta, né, você consegue ali aqui, ó, apaga objetos de trade. Você pode colocar verdadeiro ou falso. Eu particularmente não gosto daquelas setinhas, eu coloco aqui verdadeiro. Então, quando sai uma operação, a boleta automaticamente deleta aquela setinha para a gente, né? Se você deixar aqui falso, as setinhas continuarão sendo plotadas na tela. Normalmente a boleta não apaga mais, tá? Então essa solicitação também foi atendida nessa atual versão da boleta Delta. Bem, a grande novidade dessa versão atual da boleta, ou são duas as grandes novidades, é que agora nessa versão a boleta ela passa a ter tags visuais na tela. Como assim? A ideia, deixa eu trabalhar aqui apenas com um contrato nesse primeiro momento, a ideia é que quando a boleta ela faz uma operação, olha lá, eu vou fazer uma compra, tá? E aqui você tem tags visuais na tela identificando o nível das ordens da posição ou do stop loss daquela operação em aberto. E essas tags na tela, elas na verdade elas são dinâmicas, né? Então, se você mudar o tempo gráfico, né, ou se você arrastar para cima ou para baixo aí o teu gráfico, então elas automaticamente vão se posicionando exatamente no mesmo patamar da linha, tá? Então são tags dinâmicas que se posicionam sobre o preço, tá? Então é bem fácil você acompanhar a operação. Qual que é a ideia? Quando você tem uma operação aberta, uma posição aberta, essas tags elas vão mostrar o que? Elas vão mostrar o lucro ou prejuízo da tua operação na eventualidade daqueles níveis serem atingidos, tá? E se você quiser, ao olhar aqui, você consegue visualizar o lucro ou prejuízo instantâneo da operação, tá? Então essa tag central é a tag que mostra o lucro ou prejuízo da posição que está em aberto, em cima o lucro do take profit, embaixo o stop loss, né, o prejuízo do stop loss. Tá? Então essas tags elas mostram o valor de lucro ou de prejuízo. Bem,
Esse X que está no canto direito da tag, esse X está aqui não é à toa, né? A gente resolveu implementar uma solicitação de um usuário, e a gente achou bastante interessante, que era a possibilidade de você cancelar individualmente as ordens com apenas um clique. Então, se você clica no X, né, você consegue cancelar ordens, você consegue cancelar o próprio stop loss, ou se for a posição, ao clicar no X, você faz o quê? Você fecha a posição clicando no X. Tá? Tudo com um clique do mouse, né, e aí você consegue rapidamente controlar essas operações. Tá? Abrindo novamente aqui a operação, dessa vez aqui uma operação vendida, né? Se você reposiciona o stop loss, então a tag ela automaticamente ela é ajustada. Ou se você reposiciona aqui a ordem de compra, a tag também é automaticamente atualizada, é tudo ajustado, é tudo bem dinâmico, tá? Então você consegue aí ter uma liberdade maior de movimentação das ordens, independente do tempo gráfico. Tá? Para visualizar fica fácil, para cancelar fica fácil, tá? Olha, cancelei aqui o stop loss, né? Aqui você cancela a ordem e aqui você fecha a posição, tá? Tudo com... Eventualmente, pessoal, você vai precisar dar dois cliques, né, nesse botãozinho X, ou um ou dois, né? Na maioria das vezes funciona com um clique, eventualmente com dois, porque às vezes o MetaTrader ele coloca como prioridade a linha, né, para você arrastar ela, para você movimentar, então eventualmente você precisa dar dois cliques, então ele não é um único clique 100% das vezes certeiro, tá? Então só para a gente saber, mas ele atende à demanda da maioria dos usuários, tá? Se você tiver aqui, por exemplo, com 3 contratos, vamos colocar aqui, olha, com realização parcial a 150 pontos, com outra a 80 pontos e por aí vai. Se você abrir, por exemplo, aqui uma operação de compra, olha lá, pessoal, todas as tags, tá, ficam na tela, perdão, e você consegue rapidamente cancelar uma ordem, movimentar ela, tá? E aí os valores de lucro ou prejuízo são automaticamente atualizados para você em tempo real. Tá? Então fica muito mais fácil para você movimentar ou para você cancelar uma determinada ordem, tá? Então, ou para você fechar uma posição, tudo bem? Então assim, você consegue de uma maneira muito mais rápida e fácil visualizar o que está acontecendo. Bem, se você não tem uma posição aberta, essas tags elas servem para identificar o preço das ordens, tá? Então aqui no caso, deixa eu colocar pelo clickbook aqui, pessoal, perdão. Aqui você pode colocar, por exemplo, uma ordem na pedra, e olha lá, pelo clickbook eu coloquei a ordem, e como não tem uma posição aberta, então a tag ela mostra o patamar daquela ordem, tá? O preço daquela ordem. E aí você pode clicar no X aqui, e aí você fecha normalmente a operação. Tá? Olha lá, eventualmente precisa de 2 cliques. Tudo bem? Então essa é uma implementação que a gente colocou na atual versão da Boleta Delta, está tudo funcionando. Eu espero que vocês gostem dessa novidade. Beleza? Bem, uma outra novidade, pessoal, que a gente tem, e essa daqui era uma demanda recorrente dos usuários, deixa eu zerar aqui todas as operações, tá? Essa era uma demanda recorrente, era a possibilidade de você colocar ordens start de compra e de venda no rompimento de máximas e mínimas de candles, tá? Então, o que a gente fez? A gente implementou na boleta e esse módulo é ativado através da letra R no teclado. Então, quando você aperta R, o novo módulo abre automaticamente aqui na boleta, que é o módulo rompimentos. Então, como que funciona esse módulo rompimento? Funciona da seguinte maneira. Você tem aqui o candle corrente e você tem o candle anterior. Então, se você quiser colocar um start de compra na máxima do candle corrente, basta dar um clique aqui em rompe máxima e está lá a ordem de start de compra na máxima do candle corrente. Acabou de virar o candle, agora ele virou o quê? O candle anterior. Né? Então você pode cancelar aquela ordem e colocar, olha lá, de novo a mesma ordem na máxima do candle anterior, 43.255. Tá? Então com um clique você consegue colocar, né, uma ordem de rompimento na máxima do candle ou, na eventualidade da perda da mínima, está lá também o start de venda. Ou se você quiser deixar as duas, está lá o start de compra e o start de venda. Tá? Bem, aqui você tem a letra L. A letra L ela serve aqui no caso, quando você clica, para plotar as linhas que identificam a máxima e a mínima do candle anterior, tracejado, ou do candle corrente, né, uma linha sólida. Tá? Então essas linhas também são muito utilizadas por alguns usuários, a gente resolveu implementar logo aqui na boleta as linhas. Tá? Detalhe, pessoal, se você eventualmente quiser trabalhar
num time frame de 2, 3, 5 minutos, mas a máxima e a mínima do dia são relevantes para você, então você pode modificar o time frame da boleta para o time frame diário, tá? E essas linhas, elas serão automaticamente plotadas na máxima e na mínima do candle diário com uma cor laranja, com uma cor diferenciada, né? E aí o que acontece? Se eu coloco uma linha sobre a máxima e a mínima do candle corrente no time frame diário, quando eu mudar para um time frame menor, por exemplo, aqui 2 minutos, lá em laranja continua lá identificado claramente para mim a máxima e a mínima do dia atual, tá? Então isso aqui facilita bastante você visualmente identificar onde está a máxima e onde está a mínima do candle atual. Então se você muda para o time frame diário e quer colocar uma ordem na perda da mínima do dia, então basta você colocar aqui perda da mínima, tá? Volta para um time frame menor, está lá a tag da ordem lá embaixo dizendo que lá a 43.040 tem um start de venda caso perca a mínima do dia. Ou, voltando para o time frame diário, se romper a máxima, está lá também o start de compra se romper a máxima, tá? Então fica muito mais fácil você visualizar e administrar ordens do tipo start de compra ou start de venda utilizando esse novo módulo da boleta Delta. Por fim, vou cancelar aqui essas ordens start de compra e de venda. Uma outra solicitação corrente dos usuários era a possibilidade de você colocar ordens pendentes em preços específicos. E isso está implementado aqui na esquerda, né? Então você tem aqui dois botões novos, que são os botões venda limite e compra limite. Você só precisa colocar aqui o preço que você deseja que a ordem seja colocada. Por exemplo, olha, quero colocar uma ordem a 42.500. Eu coloco 42.500, aperto Enter e clico em compra limite. Está lá minha ordem posicionada a 42.500. Se eu quiser vender a 43.800, eu venho aqui, coloco 43.800, aperto Enter e clico em venda limite. Está lá a ordem posicionada a 43.800. Tá? Então ficou muito fácil agora também você colocar ordens em qualquer patamar de preço através da boleta Delta. Detalhe, todas essas ordens aqui são ordens na pedra, quando elas são ordens do tipo limite. Tá? Elas ficam registradas na bolsa, então não tem slippage para execução dessas ordens, ok? As ordens start não, elas já são ordens que têm um certo slippage quando da execução da ordem. Ok, pessoal? Então você consegue agora misturar, né? Eu posso, rompendo a máxima, coloco um start de compra, né? Ou então rompendo a máxima do candle anterior, outro start. Aí você tem múltiplas ordens que você consegue visualizar e facilmente cancelar e administrar através aqui da boleta Delta. Ok? Então essas são as grandes novidades dessa versão da boleta Delta. Mais uma vez, a gente está liberando essa versão hoje na comunidade Delta Trader do Facebook. Então deixa eu colocá-la de novo aqui para vocês. Peço que vocês acessem a comunidade, porque todas as novidades, produtos e lançamentos a gente vai colocar aqui na comunidade Delta Trader do Facebook. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das novidades. A gente aguarda feedback, críticas, sugestões e com certeza a gente faz questão de implementar todas essas novidades aí para os usuários. Ok? Mais uma vez, obrigado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.